E aí galera, beleza? Vamos dar uma retomadazinha aí no conteúdo, né? Nós temos essa semana para fechar o conteúdo sobre agentes públicos que vai ser cobrado no Exim, realizado agora no próximo sábado. E infelizmente a gente teve um probleminha ontem, né? O que teve que me afastar um pouco das nossas atribuições habituais aí durante essa semana, né? Porém, para a gente não ficar com um déficit nessa questão do conteúdo, eu resolvi meio que no improviso mandar esse vídeo para vocês exatamente com a aula final dessa semana, para a gente poder matar essa questão e vocês poderem ter tempo suficiente aí de estudar e se prepararem para o Exim, repito, que vai ser realizado nesse sábado, dia 10, né? No nosso último encontro, a gente teve a oportunidade de falar sobre a vedação de equiparações e vinculações, como também da paridade de vencimentos no âmbito da administração pública, né? A gente inicia a aula de hoje falando do 1.11.7 da apostila, questão que envolve a inacumulabilidade de cargos, funções e empregos públicos na nossa administração. Eu tenho certeza que, se não me falha a memória, a turma 5TA já teve a oportunidade de ter visto essa parte do conteúdo, mas a gente acaba fazendo uma pequena revisão aqui para eles, já que as demais turmas não tiveram condição de ter acesso ainda a essa relação, né? No nosso sistema jurídico constitucional, pessoal, se procurou fazer com que a administração pública ela utilizasse certos meios protetivos para poder propiciar que a maior quantidade possível de pessoas pudessem fazer parte dos quadros da administração, né? E, assim, existindo a consciência que não seria possível que todos os indivíduos que estão em condição laboral nesse país prestassem serviço para o Estado, o que implica dizer que a administração não tem condição de abarcar todas as pessoas que, porventura, têm interesse em trabalhar consigo, né? Se criou uma forma de fazer com que a administração ela ampliasse essa participação dentro de um fator quantitativo. Quando o nosso Constituinte idealizou a proibição do indivíduo acumular mais de um cargo público, mais de um posto público de natureza remunerada. E é interessante a gente ter a noção aqui o seguinte, que está se falando em cargos públicos e não a acumulação de cargos públicos com cargos privados. O que, via de regra, é possível, ressalvadas suas devidas exceções, né? Como acontece, por exemplo, nas instituições públicas de ensino superior, onde algumas pessoas exercem atividade sob o regime de dedicação exclusiva. E aí, diante dessa situação, realmente essas não podem acumular suas funções públicas com outras funções públicas e nem mesmo com demais funções privadas, tá? O nosso regime administrativo, pessoal, ele foi idealizado de uma forma que existisse sempre uma renovação cíclica dentro desse quadro da administração, né? E quando eu me refiro assim a renovações cíclicas, eu me refiro a rotatividade constante de indivíduos dentro dos quadros públicos. Sempre vão existir pessoas se retirando dos quadros da administração, seja por uma questão de mera aposentadoria, seja por uma questão de falecimento, seja por questão de doença, seja por uma questão meramente voluntária, né? E sempre vão existir pessoas adentrando. Talvez hoje, dentro de uma situação até habitual, normal, existem muitas pessoas com vontade de adentrar nos quadros da administração pública, ou mais pessoas com vontade de fazerem parte dos quadros da administração, do que indivíduos que sintam a necessidade ou a vontade de simplesmente se retirarem, né? O funil ele é muito maior na entrada e muito menor, muito menos espesso na saída. Essa é a nossa realidade de hoje, né? O nosso Constituinte ciente, então, nessa relação, né? Vamos fazer uma pequena recapitulação aqui. Ele criou uma forma de fazer com que uma pessoa não pudesse ter consigo mais de um cargo público. E aí fica, por uma questão matemática e lógica, pessoal, fácil até da gente entender o porquê dessa proibição, né? Se eu tenho muita gente querendo entrar e uma quantidade de cargos muito pequena, a ideia é que, a partir do momento que eu, Laércio, por exemplo, ou qualquer um de vocês possa acumular 2, 3 ou mais cargos, eu esteja tirando aqui a oportunidade de 1, 2 ou 3 indivíduos de fazerem parte dessa administração pública, o que seria simplesmente assim um contrassenso dentro do nosso regime democrático, né? Apesar de existir essa proibição, né, o nosso Constituinte também reconheceu que alguns cargos públicos, por uma questão muitas vezes de qualificação, por uma questão de interesse, e hoje principalmente mais por uma questão de interesse, né, eles deveriam ser objeto de determinada exceção no tocante a essa regra proibitiva quanto à
a acumulação. E a gente vai encontrar essa exceção exposta aí, lá no inciso 16 do artigo 37 da Constituição, nas suas alíneas A, B e C. Né? Quando na alínea A do inciso 16 se fala na possibilidade do indivíduo acumular inicialmente 2 cargos públicos de professor. Né? E a ideia é que sejam somente 2 cargos públicos de professor. Isso independentemente, pessoal, de ser um professor de nível médio ou professor de nível fundamental. Ou, por melhor dizer, de ocupar um cargo público de nível médio e ocupar um outro cargo público de nível fundamental. De ocupar um cargo público de professor de nível médio e um cargo público de professor de ensino superior. A ideia é simplesmente englobar o conceito de professor dentro desse contexto. Tá? Essa restritividade, aliás, desculpem, essa exceção trazida aqui faz com que o indivíduo ele possa ter somente 2 cargos de professor, mas esses cargos podem ser dentro do mesmo ente federativo, o que possibilitaria o indivíduo ter, por exemplo, 2 cargos de professor em um município, ou 2 cargos de professor no estado, ou 2 cargos de professor nos quadros da União. Né? É possível também que ele venha acumular esses cargos em entes diversos. Ter, por exemplo, um cargo de professor no estado e um cargo de professor em um determinado município, um cargo de professor no município e outro cargo de professor no estado e assim sucessivamente. Mas, repito, nunca fugindo a esse limite máximo de 2 cargos de professor dentro da esfera federativa. Né? A segunda seção traçada para essa regra envolve aí os indivíduos que podem acumular um cargo de professor com outro cargo de natureza técnica ou científica. Né? Os cargos científicos são aqueles voltados para a área de pesquisa e os cargos técnicos são aqueles que, para serem desenvolvidos, necessitam basicamente ser objeto de uma certificação por parte do poder público. E diante desse contexto é possível, por exemplo, que o indivíduo ele seja um juiz, né, vinculado à atividade da magistratura, e ele venha muito bem lecionar numa instituição pública de ensino superior, no curso de Direito, ou em algum outro curso onde ele venha colocar em prática seus conhecimentos jurídicos diante da matéria a ser lecionada. Né? Que ele possa ser médico, professor universitário, e assim sucessivamente. Mas também, repito, sempre respeitando esse quantitativo máximo de 2 cargos a serem acumulados. Um de professor com outro de natureza técnica ou científica. Né? Temos a terceira seção lá exposta na linha C, do inciso 16 do artigo 37, que nos remonta à possibilidade do indivíduo acumular 2 cargos ou empregos privativos de profissional da área da saúde. Tá? Gente, o que até bem pouco tempo atrás não era aceito. Né? Para quem gosta de estar estudando por legislação desatualizada, é bom ficar ligado nisso, porque a nossa Constituição, até meados do ano de 2003, ela trazia como ponto autorizativo a condição do indivíduo acumular 2 cargos de médico. Né? E após a emenda constitucional editada naquela época, em 2003, a gente teve uma expansão dessa relação, admitindo-se aí a acumulação de cargos de profissionais da área da saúde, né? O que ainda continua possibilitando o indivíduo, por exemplo, acumular 2 cargos de médico, mas possibilita também que o indivíduo acumule 2 cargos de fisioterapeuta, que acumule 2 cargos de enfermeiro e assim sucessivamente. Né? Fora essas 3 exceções, pessoal, a gente só vai encontrar uma outra excepcionalização, essa possibilidade da acumulação aí no tocante ao vereador. Mas quando a gente for falar sobre o desempenho de atividades de servidores no cumprimento de mandatos eletivos, a gente dá abre uma brecha para isso aí. Né? Interessante ficar ligado que para que essas exceções venham a ser utilizadas, ou que sejam a acumulação de 2 cargos de professor, a acumulação de um cargo de professor com outro cargo técnico-científico, ou a acumulação de 2 cargos ou empregos de profissionais da área da saúde, né, é necessário que algumas regras venham a ser observadas. Primeira delas em específico, né, há de existir sempre a condição de compatibilidade de horários. Tá? Isso implica dizer que o exercício das atividades decorrentes da ocupação de um cargo elas jamais podem atrapalhar a execução das atividades decorrentes de um outro cargo. Né? Ou o indivíduo vai prestar serviço num turno para uma administração no cumprimento de um cargo e no outro turno no cumprimento de um cargo distinto, ou ele vai trabalhar em dias intercalados, tá? Mas nunca pode ocorrer um choque de horários diante de tal situação. Que por mais que os cargos sejam de professor, por exemplo, ou de qualquer outra situação exposta lá na linha 16 do nosso artigo 37, essa acumulação não poderia se dar de maneira regular. A segunda
orientação a ser observada envolve o quantitativo de cargos em si, tá? Que, de acordo com o nosso texto constitucional, somente será possível o indivíduo acumular 2 cargos públicos, no máximo 2 cargos públicos. E vocês devem conhecer alguém aí que deva ter 3, 4, 5 cargos, né? E essa tipo de situação pode gerar para esses indivíduos algumas consequências que não são tão benéficas, não. Vamos falar sobre isso daqui a alguns instantes, né? A terceira regra que tem que ser observada aí, pessoal, envolve as jornadas habituais de trabalho, tá? Quando dá acumulação desses cargos públicos, né? Algumas categorias profissionais, como acontece, por exemplo, com o pessoal da área da educação, elas têm um quantitativo de horas trabalháveis por semana limitadas, tá? Geralmente, esse quantitativo de horas não ultrapassa 60 horas semanais. Então, quando dessa acumulação ou dessa possibilidade de acumulação de cargo público, é necessário que tanto o indivíduo como a administração pública fiquem ligados aí no somatório dessas cargas horárias quando da acumulação do cargo público. Para evitar, por exemplo, o indivíduo ele se vincule a um cargo que tenha quantitativo de horas semanais trabalháveis de 40 horas e um outro cargo de 30 horas. Onde somadas as duas eu vou ter 70 horas semanais trabalhadas, o que impossibilitaria esse indivíduo de poder acumular esses cargos, mesmo estando ele dentro do conceito da excepcionalização constitucional. Então, sempre se respeitar aqui esse quantitativo de horas a serem trabalhadas semanalmente, tá? Turma, é interessante ficar ligado numa situação que pode surgir até assim dentro de uma relação lógica, né? Se são 2 cargos públicos, serão 2 concursos públicos distintos, o indivíduo terá 2 nomeações distintas, 2 matrículas distintas, terá 2 remunerações distintas, 2 contribuições previdenciárias distintas, ele terá também 2 aposentadorias distintas, né, nesse tipo de situação, respeitando-se aquela regra aí dos tetos de remuneração que são estabelecidas na nossa Constituição Federal, né? Bem, como eu disse aqui, vocês devem conhecer alguém, já passando para o item 11.7.1, você deve conhecer alguém que, mesmo acumulando cargo de professor, ou cargo de professor com outro cargo técnico, ou de natureza científica e assim por diante, que acumule consigo 3, 4 cargos. Tem uns super-homens, umas super-mulheres aí que conseguem esse tipo de proeza, né? Essas situações elas não podem ser aceitas dentro de um contexto administrativo regular. Mas pior do que isso, são aquelas pessoas que acumulam cargos não acumuláveis. É um indivíduo que muitas vezes tem cargos de motorista, por exemplo, em administrações distintas, indivíduos que acumulam aí cargo de vigia em determinada administração e ASG em outra, e assim sucessivamente, tá? Esse tipo de situação não pode acontecer. E quando os indivíduos estão envolvidos nessas circunstâncias, algumas consequências hão de se apresentar, né? A primeira delas é uma consequência decorrente da acumulação de boa-fé. E dentro do regime dos servidores públicos federais, a Lei 8.112 de 1990, orienta-se sempre a administração pública a tratar o servidor público que acumula cargo de natureza não acumulável, ou seja, que possui uma acumulação indevida, como um acumulante de cargo público de boa-fé, né? Então, quando essa boa-fé, e deixando bem claro aqui que essa orientação da 8.112 é uma espécie de contrassenso ao que preconiza o nosso Código Civil, né? Quando ele traz a alegação que ninguém pode alegar desconhecimento da norma, né? Esse tipo de situação, ela obriga a administração pública simplesmente a garantir o indivíduo exercitar um certo poder de escolha, né? A administração vai instaurar um processo administrativo, onde será garantido dentro de um prazo regularmente estabelecido, basicamente 15 dias, né? A esse indivíduo indicar a administração pública por qual dos cargos ele opta em permanecer, qual dos cargos ele opta por ser desinvestido, né? Sem ter qualquer prejuízo com restituição de valores ou situações do tipo, tá? Essa é a regra hoje que se aplica. Eu tenho certeza que alguns de vocês já devem ter ouvido falar sobre esse tipo de situação. Porém, dentro de uma situação um pouco mais drástica, quando o Estado ele consegue comprovar que essa acumulação de cargo público se deu por manifesto ou ato de má-fé, tá? Há de ser garantida a administração pública simplesmente retirar do indivíduo esses 2 cargos que ele acumula, ou até mesmo 3, 4 cargos, quantos ele tiver,
né? E ainda obrigasse esse indivíduo a restituir aos cofres públicos tudo o que recebeu de maneira indevida durante essa acumulação realizada, né? O que seria uma pena assim, um alto grau de complexidade. Infelizmente, assim, a gente não tem exemplos para mostrar para vocês dessa relação, porque é tudo muito novo ainda, e a administração tem se cercado de alguns meios para propiciar que esse tipo de circunstância venha a ser comprovada, né? Mas talvez não demore muito para que isso venha a acontecer, né? A gente já sabe que, por exemplo, as pessoas quando são aprovadas hoje em concursos públicos, no ato de sua nomeação, elas têm aquela obrigação de fornecer ao Estado declarações redigidas a próprio punho, onde essas devem informar se já possui algum outro vínculo administrativo e que tipo de vínculo é esse, por exemplo, né? E como também para aquelas pessoas que já fazem parte dos quadros da administração pública, sempre são realizados aqueles processos de recadastramento periódico, basicamente uma vez por ano, né? Onde sempre tem se perguntado ao indivíduo aí se ele já possui algum outro cargo público, que tipo de cargo público é esse, em qual administração ele se dá, né? Uma espécie assim de posição que o Estado encontrou para poder fazer com que o indivíduo começasse a produzir prova contra si. Então, com o decorrer do tempo, né, isso sem contar a interligação do sistema das administrações aí com a Receita Federal, né, o que faz com que com a simples informação de um pagamento por base no CPF do indivíduo se tenha um cruzamento de informações, né, se possa chegar a encontrar pessoas que estão tomando o carro de forma indevida. Então, no futuro, pode ser aí que a gente encontre alguém que venha a ser penalizado nesse tipo de circunstância, né? Turma, passando para o item 11.8 do nosso material, a gente chega a uma questão bem interessante que envolve a estabilidade do servidor público. Que no nosso primeiro encontro nesse semestre, já foi um assunto abordado conosco aqui. A gente tem a oportunidade de dizer aqui que os indivíduos que ocupam cargo de natureza estatutária, eles buscam esses cargos estatutários por encontrarem neles assim, as maiores vantagens em matéria estatal, que sejam o direito à estabilidade e o direito à aposentadoria, né? que se pautam de uma forma diferenciada. Sobre a aposentadoria, a gente vai até falar daqui a alguns instantes, né? Mas a estabilidade ela possui lá a sua regulamentação exposta lá no artigo 41 do texto constitucional. O que deveria ser essa estabilidade, né? A estabilidade ela consiste num direito de permanência do indivíduo nos quadros da administração pública, só cabendo ao Estado demover esse indivíduo, retirar o indivíduo de seus quadros, quando comprovado que esse indivíduo veio cometer alguma falta de natureza grave, né? Contrariando aí alguma daquelas orientações expostas lá no artigo 132 da Lei 8.112, né? Lembrando a vocês que a comprovação dessa falta grave deve se dar sempre por intermédio de instauração de processo administrativo disciplinar, o nosso conhecido PAD. Nós já tratamos também disso no momento anterior em sala de aula, tá? Preciso também que essa estabilidade venha a ser perdida, pessoal, mas não em decorrência de faltas graves praticadas pelo servidor público, né? Mas por questões que envolvem muitas vezes uma necessidade imediata do próprio agente, que requer o seu direito à exoneração, né? Como também com a relação que envolve a aposentadoria, onde a partir de então se decorre a quebra de vínculo com o Estado, né? Ou até mesmo quando a administração pública ela tem o interesse de destituir indivíduos, inclusive estáveis, fazendo uso aí da regra do artigo 169 da Constituição Federal. O Estado do Rio de Janeiro vem até ameaçando, no bom sentido da palavra, invocar o artigo 169 da Constituição, visando exatamente enxugar um pouco sua folha de pagamento, que anda muito comprometida aí nesse período, né? O que deve dar um bocado de pano para a manga aí, né? Uma pergunta básica que tem que se fazer, né? Primeiro, quem são as pessoas que... Aliás, algumas perguntas básicas devem ser feitas, né? Quem são as pessoas que... Peraí que doeu aqui. Beleza. Quem são as pessoas que fazem jus a serem contempladas com esse direito à estabilidade? E eu não posso nem falar assim pessoas de forma prática, porque somente uma categoria de indivíduo
é que vai poder gozar dessa benesse constitucional quando o integrante dos quadros da administração pública. Quem seriam esses, né? Indivíduos. São exatamente os servidores públicos ocupantes de cargos estatutários, regidos por um estatuto de servidores, né? Já posso dizer a partir então que os magistrados não vão gozar dessa benesse, que os seletistas não vão gozar dessa benesse, os ocupantes de cargos comissionados nem pensar, e assim sucessivamente. Então somente aqueles indivíduos que ocupam cargo estatutário, repetindo, é que farão jus a essa situação constitucionalizada, né? Outra pergunta que se faz é o seguinte: quais são os critérios para a condecoração, se a gente pode colocar assim, voltada para o servidor público, com essa benesse da estabilização? E nós vamos observar aí 3 critérios de forma prática, tá? Primeiro deles, pessoal, é necessário que esse indivíduo ele venha a ser aprovado em concurso público, ou que o cargo que ele tenha adquirido seja decorrente de um cargo oriundo de concurso público regular, né? Então os detentores de mandatos eletivos de pronto de cara já ficam fora dessa situação. Mas não é qualquer cargo público não. Somente aqueles cargos considerados cargos de provimentos efetivos, ou seja, que fazem parte do cômputo regular dos cargos públicos da administração pública, que conferirão aos seus ocupantes essa condição de adquirirem a estabilidade. Então já tem aqui a primeira condição: nomeação em cargo efetivo, oriundo da aprovação regular em concurso público, seja ele de provas ou seja de provas e títulos, né? A segunda situação envolve a submissão desse indivíduo recém-nomeado a uma espécie de período de prova, onde ele vai ser avaliado aí constantemente, que recebe o nome de estágio probatório. Todo mundo já deve ter ouvido falar sobre isso aqui, tá? O estágio probatório, pessoal, é um período onde o indivíduo ele vai ficar sendo avaliado aí dentro de critérios objetivos que estão expostos na própria Lei 8.112, tá? Questões que envolvem, por exemplo, a assiduidade, comprometimento com a atividade e assim por diante, né? Período esse que vai ser todo acompanhado por uma comissão nomeada pela administração pública, a conhecida comissão de estágio probatório, né? Que vai ter a obrigação de emitir um parecer final quanto, né, à aprovação desse indivíduo ou não. Uma vez aprovado, obviamente ele há de permanecer nos quadros da administração pública porque foi considerado apto, né? Não sendo aprovado, é possível que esse indivíduo venha a ser excluído, mesmo já estando ocupando um cargo de natureza efetiva, né? Esse estágio probatório, pessoal, de acordo com a Lei 8.112, ele tem um prazo de validade de 2 anos, ou de duração de 2 anos, 24 meses para ser mais específico, tá? Mas existe hoje um entendimento simulado no Supremo Tribunal Federal de que esse estágio probatório ele tem que seguir um período mínimo de 36 meses, tá? O que faz com que a administração pública tenha que respeitar esse prazo, né? Isso implica dizer também que o prazo disponibilizado na Lei 8.112 não deve ser objeto de acolhimento. Então, se alguém pergunta a vocês hoje qual é o período designado para estágio probatório de servidor efetivo, né, vocês por favor respondam aí que esse período é um período de 36 meses e não de 24, como assim preconiza a Lei 8.112, tá? Um terceiro e último requisito que poucas pessoas falam, pessoal, envolve a submissão ou cumprimento por parte do servidor já recém-nomeado, tá, a um período aquisitivo dessa estabilidade, né? O servidor tem que comprovar à administração pública ter trabalhado por um determinado período de tempo de forma ininterrupta para que essa estabilidade venha a alcançar esse indivíduo. E esse período aquisitivo de estabilidade, ele segue o mesmo prazo regulamentar estabelecido para o estágio probatório, né? Ele deve compreender também um período de 36 meses. O que leva as pessoas muitas vezes não falarem do período aquisitivo da estabilidade é exatamente em decorrência da forma como ele é cumprido, né? Porque na prática, tanto o estágio probatório como a aquisição de estabilidade, por possuírem prazos idênticos, eles são cumpridos de forma cumulada. Isso faz com que muitas vezes a administração que não instituiu a comissão de estágio probatório, que não avaliou aquele servidor, se veja na obrigação simplesmente de
estabilizá-lo quando esse servidor vier a cumprir ou vier a atingir os 36 meses de serviço efetivo desenvolvido de forma ininterrupta. Tá? Então a administração não poderia punir o servidor por não ter submetido ele ao estágio probatório. É interessante a gente ficar ligado nisso aí, para evitar que problemas venham a acontecer. Né? Nossa Constituição, lá na DCT, ela estabeleceu uma outra modalidade de estabilidade, que carinhosamente recebeu o nome de estabilidade constitucional. O que eu não gosto muito de utilizar, porque me dá a noção de que a estabilidade mencionada no artigo 41 do próprio texto da nossa Carta Política, dele não decorreria uma estabilidade constitucionalizada. Né? Mas se é assim que a doutrina trata a coisa, bem, não vamos divergir. Né? A estabilidade constitucional, por exposição do artigo 19 da DCT, ela surgiu como uma forma que a administração pública encontrou de simplesmente aproveitar determinados indivíduos que já tinham iniciado suas atividades para com o Estado antes do promulgar da Constituição de 1988. Né? A gente vem falando para vocês, não é de hoje, que o concurso público até meados de 88 era uma figura que existia, mas que não era obrigatória. E que muita gente adentrou antes de 88 nos quadros da administração pública por convocações direcionadas, né? Alguns por relação contratual, outros por nomeação, mas sem a preocupação de se realizar concurso público que fosse. E com a regra da obrigatoriedade exposta lá no artigo 37, com a Constituição de 88, esse tipo de investidura passou a ser visto como uma investidura irregular. Né? Mas a administração pública ela ficou assim diante de uma celeuma enorme, porque se via diante da seguinte situação: existiam muitos indivíduos que faziam parte dos quadros do Estado ali em 88, que não tinham adentrado por intermédio do concurso. Se tinha a regra da obrigatoriedade agora, que passou a tratar como válidos somente os cargos ocupados por aprovados em concurso público, e uma administração pública com a necessidade iminente de colocar todo esse pessoal para fora, de exonerar todo mundo, para realizar concurso e aí sim promover a efetivação de indivíduos de forma regular em seus quadros. O que demoraria um tempo considerável, diga-se de passagem. Né? O nosso administrador ele se deparou com uma situação ainda mais complicada, porque viu na nossa Constituição a impossibilidade do serviço público ser objeto de paralisações. A aplicação lá do princípio da continuidade do serviço público, que foi matéria de estudo nosso no semestre passado. Aí ficou aquela celeuma, né? Eu tenho vínculos nulos, eu tenho vínculos ilegais, mas eu tenho um serviço que não pode parar. Fazer o que a partir de então? Foi quando se estabeleceu a regra do artigo 19 da TCT, que possibilitou a administração pública simplesmente garantir o direito de efetivação aquelas pessoas que já tivessem pelo menos 5 anos de serviço prestado para os entes públicos, né, isso independente de qual ente federativo fosse, né, antes do promulgar da Constituição. Isso implica dizer o seguinte, que aquelas pessoas que adentraram no serviço público até outubro de 1983 foram devidamente efetivadas, permaneceram nos quadros da administração pública como se tivessem sido aprovadas em concursos públicos. Mas quem adentrou nos quadros da administração pública após outubro de 1983 já foi educadamente convidado a se retirar dos quadros da administração. Né? O que fez, por questões óbvias, muita gente buscar aí os tribunais para tentar reverter esse tipo de situação, porém a gente não tem assim, informação em nenhum caso onde um determinado servidor que tenha se julgado lesado, porventura tenha logrado êxito com essa situação. Né? Muita matéria, inclusive, foi discutida no próprio Supremo Tribunal Federal, diga-se de passagem. Né? Essa situação exposta lá no artigo 19 da DCT recebeu o nome carinhoso de primeiro trem da alegria da administração pública. Né? Exatamente por propiciar aquelas pessoas permanecerem nos quadros do Estado sem a necessidade maior de se submeterem a um concurso público regular, como assim preconiza a nossa atual Carta Política. Né? Pessoas, dando continuidade aqui, um outro ponto que deve ser observado envolve a questão da Previdência Social, né, que eu acho que é um assunto que sempre chama a atenção do aluno, principalmente agora que nós não temos na nossa grade, a disciplina de direito previdenciário. Né?
o que torna a coisa ainda a atenção ainda mais necessária, né? A gente, quando fala em previdência, muitas vezes a primeira coisa que vem à cabeça assim seja a ideia da aposentadoria, né? Como se a aposentadoria ela fosse o expoente único e maior desse nosso regime previdenciário. Quando na verdade, a aposentadoria ela envolve uma das situações que são contempladas pela Previdência Social, né? A Previdência Social ela representa um instituto criado por via legal que tinha como intuito simplesmente garantir aos indivíduos vinculados a si, filiados a si, que serão considerados como segurados da Previdência Social, né, a condição de garantirem o próprio sustento diante de determinadas situações, né? E dentro do nosso contexto administrativo atual, a nossa Previdência, ela traz consigo dois regimes que podem ser utilizados pela administração pública, né? Um regime considerado, aliás, denominado de regime especial de Previdência Social, também chamado de regime peculiar de Previdência Social, e um segundo regime chamado de regime geral de Previdência Social, tá? O regime peculiar ou especial de previdência é um regime que vai ser adotado em favor dos servidores públicos efetivos, os estatutários, né, como também dos vitalícios, tá? Basicamente os indivíduos que compõem aí a nossa classe de servidores em sentido estrito e agentes políticos, à exceção dos cargos em comissão, fazem jus a esse regime peculiar de previdência social. O regime geral, ele se voltou para os ocupantes de cargo comissionado, para aquelas pessoas que mantêm vínculo contratual de trabalho com a administração pública, seja por via seletista ou por via de contrato determinado, né? O famoso regime administrativo especializado, tá? As diferenças entre esses regimes, pessoal, envolvem basicamente os benefícios que são atribuídos aos seus aderentes, né? Em matéria de regime peculiar de previdência, repito, um regime voltado basicamente para os servidores públicos e agentes políticos, né? Se tem como ponto de distinção desse regime a sua regra remuneratória, né? Quem encontra-se hoje vinculado ao regime peculiar de previdência, ele leva para a sua aposentadoria proventos proporcionais àqueles percebidos quando na atividade, né? O que os nossos autores simplesmente chamam de percepção de proventos integrais na aposentadoria. Isso levando-se em consideração o último mês de remuneração recebido pelo servidor. Ou seja, se ele é um servidor que trabalha, ele recebe R$20 mil por mês, ele contribui por base nesses R$20 mil por mês. Quando se aposentar, ele vai fazer jus a receber, quando aposentado, quando na inatividade, os mesmos R$20 mil. Embora que essa regra tenha sofrido uma alteraçãozinha que eu falo já com vocês quanto a isso, né? Para que o indivíduo ele venha se aposentar na condição, primeiro, para que ele venha adentrar ou venha a ser segurado nesse regime especial, é necessário que ele comprove perante a Previdência já possuir pelo menos 10 anos de serviço público, né? Então não é o caso dele ser aprovado no concurso público hoje, tentar se aposentar amanhã por uma questão de idade ou por uma relação meramente contributiva, que ele vai se aposentar usufruindo das benesses do regime peculiar, de forma alguma, né? Ele tem que comprovar possuir pelo menos 10 anos de efetivo serviço público para tanto, né? Da mesma forma que para receber na inatividade proventos condizentes com aqueles recebidos na ativa, né, esse indivíduo ele tem que comprovar estar desenvolvendo atribuições decorrentes de determinado cargo público, ou seja, cumprir com funções públicas há pelo menos 5 anos específicos, né? Então, se é um servidor, por exemplo, que tem a sua categoria organizada em cargo de carreira, se ele recebia até 2 anos atrás, por exemplo, R$2 mil e teve uma progressão remuneratória, em decorrência dessa progressão funcional, passando a receber R$2.500, ele só consegue se aposentar recebendo esses R$2.500, uma vez comprovando estar recebendo essa remuneração decorrente da nova função exercida durante pelo menos 5 anos, né? Caso contrário, vai se aposentar recebendo os R$2 mil de outrora, né? A gente tem essas condições básicas.
Porque eu disse para vocês que essa regra da aposentadoria com proventos integrais, ela sofreu algumas exceções. Porque com o decorrer do tempo, o nosso legislador ele passou a promover algumas alterações dentro dos regimes previdenciários, né? A primeira delas se deu basicamente, que produziu assim, uma redução considerável na remuneração desse indivíduo, com a instituição do conhecido fator previdenciário, né? Uma forma que o governo federal encontrou na época lá da administração Fernando Henrique Cardoso, de incentivar, estimular cada vez mais os indivíduos a permanecerem mais tempo nos quadros da administração pública. Isso implica dizer que quanto mais cedo o indivíduo viesse a se aposentar, maior seria o fator previdenciário calculado sobre sua aposentadoria, maior seria o desconto que ele iria ter, né? Isso faz com que a capacidade financeira seja reduzida de forma considerável. Em contrapartida, quanto mais tempo de serviço ele tiver a desenvolver, quanto mais tempo ele demorar para se aposentar, menor será a incidência desse fator previdenciário. Tá? Mas na regra, ninguém consegue se livrar do fator previdenciário. Hoje, na prática, os indivíduos se aposentam aí com algo em torno de 80%, 85% do que se aposentariam caso o fator previdenciário ele não existisse, né? Podendo, obviamente, esse lastro de desconto ser um pouco maior, né? No que pese aí o regime geral de previdência, aquele regime que é direcionado aos empregados seletistas e aos ocupantes de cargos comissionados, nós temos como ponto diferenciador dele para com o regime especial a existência de um negocinho chamado de teto geral de previdência social, que faz com que os segurados desse tipo de regime, eles no máximo, somente possam se aposentar por base nesse teto, que hoje equivale a um valor específico, se não me falha a memória, de R$ 5.189,92. Tá? Isso quer dizer que por mais que o indivíduo receba aqueles mesmos R$ 20 mil por mês, ele vai contribuir gradativamente para a Previdência Social com 11% incidente, não sobre os 20 mil, mas sobre 5.189, para se aposentar recebendo no máximo R$ 5.189 no momento devido, né? Lembrando que o fator previdenciário vai alcançar esse indivíduo também, né? Pessoal, por que eu digo assim, no máximo se aposentando recebendo 5.189, no máximo se aposentando recebendo o teto da Previdência? Porque diferente do regime peculiar ou especial de Previdência, onde se há de levar em consideração o último mês de remuneração recebido pelo servidor, nesse regime geral é feito um cálculo aritmético que se adota por base as últimas 60 contribuições que são realizadas pelo empregado. Tá? Então, onde se somar as últimas 60 contribuições e do resultado há de se dividir o mesmo por 60, onde se há de estabelecer uma média. Então, se o indivíduo ele passou por variações remuneratórias durante esses últimos 5 anos, durante essas 60 últimas contribuições, é bem provável que ele venha a ter uma queda considerável aí nesse valor a ser atribuído a título de aposentadoria. Tá? Se ele tinha contribuições, né, horizontais, retilíneas, sem qualquer variação a ser atribuída, então, nesse caso, já teria uma chance muito grande de se aposentar recebendo o teto máximo, repito, aquele valorzinho lá de R$ 5.189,92. Né? Então, essas seriam as duas distinções básicas entre o regime geral de previdência e o regime peculiar de previdência. Né? Como eu disse a vocês, a gente, quando pensa em previdência, a primeira coisa que vem à cabeça é a questão que envolve a aposentadoria. A gente acaba entrando já no item 11.10 aqui do nosso material. Né? A aposentadoria como uma forma que se encontrou de remunerar o indivíduo no momento de sua inatividade. Né? Seja uma inatividade decorrente da sua força laborativa, até porque chega um momento na vida que o indivíduo ele vai simplesmente se cansar, não só trabalhar, né, mas se cansar fisicamente de exercer qualquer tipo de atribuição. Isso basicamente acontece quando o indivíduo já está com a idade um pouco mais avançada, né? Mas nas situações em que o exercício de atividade simplesmente se torna algo impossível de ser cumprida pelo indivíduo, né?
as questões, por exemplo, ele está acometido por alguma enfermidade ou situação do tipo, né? Mas enfim, se pensou nessa possibilidade de continuar remunerando o indivíduo quando ele não estivesse mais trabalhando, exatamente para não deixar esse cidadão à míngua, né? Principalmente levando em consideração aquelas pessoas que trabalham para a iniciativa privada, né? Onde o movimento renovatório muitas vezes ele é até maior do que o movimento renovatório que acontece na administração pública, tocante à inserção de indivíduos, né? O nosso ordenamento hoje ele contempla 3 tipos de aposentadoria específicos, tá? A primeira modalidade da aposentadoria é a conhecida aposentadoria por invalidez. Entendo por aposentadoria por invalidez aquela aposentadoria que vai ser concedida aos indivíduos que perdem, por uma questão de comprovada incapacidade, a sua condição de trabalhar. E chama assim, comprovada incapacidade, a existência de alguma enfermidade que impossibilita o indivíduo exercer atribuições laborais, tá? Enfermidade essa, desculpem, que não pode atribuir ao indivíduo uma incapacidade parcial de exercício de atribuições, mas sim uma incapacidade permanente do exercício de qualquer atribuição laboral que seja, tá? E para evitar que problemas venham a acontecer, a própria legislação que trata da aposentadoria em âmbito federal, no que toca os agentes públicos, né, a Lei 8.213, ela traz consigo em seus anexos um rol exemplificativo de enfermidades e doenças que, uma vez enquadrando-se o segurado, antes de fazer com que esse indivíduo possa se aposentar por invalidez, independentemente da idade que possua, independentemente do quantitativo de contribuições que tenham para com a Previdência, tá? Importante a gente deixar claro o seguinte, que quando essa aposentadoria por invalidez ela decorre de alguma enfermidade incapacitante decorrente do exercício de suas atribuições, ela garante ao indivíduo o direito de receber proventos integrais a título de aposentadoria, né? Então, se ele era, sei lá, motoboy, estava realizando alguma atividade para a administração pública, estava a serviço do Estado, sofreu um acidente, se ele restar incapacitado aí, em decorrência desse acidente de trabalho, ele vai ter condição de se aposentar recebendo proventos integrais. Todavia, se a incapacidade decorre de uma enfermidade não decorrente de exercício de atividade profissional, o indivíduo estava em casa tomando banho, escorregou no chuveiro e bateu com a cabeça, com um problema neurológico aí, ou qualquer situação do tipo, né? Ele já não vai ter condição de se aposentar percebendo proventos integrais, tá? Ele vai receber proventos proporcionais ao tempo de contribuição. Então a gente tem que fazer essa distinção para evitar que problemas venham a acontecer, né? Porque o indivíduo vem adquirir, pessoal, a condição de segurado, é bem interessante deixar claro isso aqui, é necessário que ele venha contar com pelo menos 12 contribuições realizadas, tá? Que ele tenha pelo menos 12 meses de atividade profissional desenvolvida, né? Para que aí sim ele possa ser inserido em um dos regimes previdenciários específicos, né? O segundo regime que é adotado pela nossa Previdência Social é o regime da aposentadoria, ou a segunda modalidade de aposentadoria adotada é o regime da aposentadoria voluntária, né? Que garante às pessoas o direito de requererem elas mesmas a condição de se aposentarem, né? Para que isso aconteça, independente de qual dos regimes venha a ser utilizado, seja o peculiar, seja o geral, é necessário que os indivíduos, no caso do sexo masculino, eles tenham completos 60 anos de idade e 35 anos de contribuição, tá? Como para os indivíduos do sexo feminino, que tenha-se comprovadamente 55 anos de idade completa e 30 anos de contribuição, tá? Para que aí sim essa aposentadoria possa ser concedida. Lembrando a vocês que esses fatores eles têm que se dar de forma acumulada, 60 e 35, 55 e 30, e não um ou outro. Isso implica dizer, por exemplo, se o indivíduo ele já tem 35 anos de contribuição sendo ele do sexo masculino, mas só tem 57 anos de idade, ele vai ter que trabalhar mais 3 anos até atingir os 60 e vai ter que contribuir por mais 3 anos, infelizmente, para poder vir a se aposentar, já que os fatores eles se dão de forma
cumulada. Tá? Algumas categorias, por disposição do parágrafo 1º do artigo 40 da Constituição, tem uma redução desse tempo, tanto contributivo quanto ao fator idade, de 5 anos. Isso acontece, por exemplo, com os indivíduos que desenvolvem atividades perigosas, a exemplo de pilotos de aeronaves, de mergulhadores, como também a professores, não incluindo-se aí os professores de nível universitário, mas somente os professores de ensino médio e fundamental, que no caso dos homens se aposentam com 55 anos de idade e 30 anos de contribuição, e as mulheres com 50 anos de idade e 25 anos de contribuição. Tá? Já se fala, não de hoje, as pessoas fazem muita balbúrdia aí, principalmente porque o atual governo está discutindo essa questão de alterar esses limites com novas regras previdenciárias, de se majorar o fator idade aí em mais 5 anos. Eu já estou em sala de aula há 10 anos e tem 10 anos que eu falo sobre isso, né? Que isso não é um projeto recente, não é um projeto de hoje. Eu sabia que mais de ou menos disso ia ser colocado aí em pauta com a discussão legislativa da coisa e se ter um reflexo social dessa situação. Então a grande tendência é que a gente tem uma alteração significativa dentro desse modelo de aposentadoria que está sendo tentado pela administração pública aí com o decorrer do tempo. Né? Por fim, pessoal, o terceiro modelo de aposentadoria que é adotado pelo Estado recebe o nome de aposentadoria compulsória, também chamada por alguns aí de aposentadoria expulsória. Né? Uma forma que o Estado encontrou, agora não mais de forma voluntária, de simplesmente dizer assim ao indivíduo, já que você não está pedindo para se aposentar, eu vou aposentar você. Acaba se tornando assim uma aposentadoria de cunho forçoso. Né? Algo que leva muito esse conceito aí da expulsoriedade que algumas pessoas gostam de mencionar. Né? A aposentadoria compulsória ela vai ser conferida àquelas pessoas que, independentemente de sexo, seja masculino ou feminino, atinjam 70 anos de idade. Tá? Como também independentemente da quantidade de contribuições hora realizadas, o que faz com que o indivíduo aos 70 anos de idade possa se aposentar, por exemplo, de maneira proporcionalizada. Né? Sei lá, se for uma mulher, por exemplo, que teve 15 anos de contribuição, ela vai se aposentar com equivalente a metade do valor que deveria receber se tivesse completado os 30 anos de contribuição regular. Né? E essa regra se aplica ao homem também. Né? Se estuda a possibilidade, até porque a gente teve a aprovação recentemente, aí, ano passado, da PEC da Bengala, né? De se estender a esse prazo da aposentadoria compulsória por mais 5 anos também, fazendo com que os indivíduos eles iam se aposentar somente aos 75 anos de idade compulsoriamente. Mas isso é algo que vai ser tratado aí no momento posterior. Né? Essa aposentadoria, pessoal, ela pode ser objeto de incidência de duas situações bem interessantes. Né? A primeira delas que recebe o nome de reversão. É possível que o Instituto da Reversão recaia sobre a aposentadoria do indivíduo. E no que consiste essa reversão? Não sei nem se vocês estão sentindo aí, mas aqui eu senti um cheiro de prova legal. É bom a gente ficar ligado nisso aí. Né? A reversão, ela consiste no retorno daquele servidor inativo, ou seja, aquele indivíduo que já estava aposentado, aos quadros da administração pública. É reversão porque ele deixa a inatividade para voltar a uma situação, a um status de atividade. Né? Geralmente, ou basicamente, essa reversão só alcança aqueles indivíduos que são aposentados por invalidez. Então, posso dizer assim que a reversão ela consiste no retorno do servidor aposentado por invalidez à sua função pública de origem, aos quadros da administração. Isso vai se dar, pessoal, porque periodicamente os indivíduos que são aposentados por invalidez, eles são submetidos a perícias médicas junto à entidade previdenciária de referência. No caso da União, perante o INSS. E o que essas perícias médicas buscam, de fato, é exatamente comprovar se aquela doença, aquela enfermidade incapacitante, ela ainda persiste, ela ainda existe ou não. Porque, havendo uma progressão do indivíduo no tocante à doença que o acomete, é necessário que ele venha a ser inserido novamente nos quadros da administração pública. Até mesmo em algum cargo com atribuições diversas, dentro de um processo de readaptação desse indivíduo. E algo que está muito em moda hoje em matéria
pública. Tá? Então é possível que o indivíduo hoje aposentado por invalidez, ele retorne aos quadros da administração. E é óbvio, né? Nessas situações ele vai deixar de receber a aposentadoria para voltar a receber a remuneração específica mensal daquele cargo hora desenvolvido. E vai ser beneficiado também com o cômputo daquele período que ele passou aposentado, né, como período contribuído para uma nova aposentadoria. Então ele não vai ter esse prejuízo de forma alguma. Então se passou 5 anos aposentado por invalidez e retornou aos quadros da administração pública, aqueles 5 anos que ele passou afastado são calculados a título previdenciário sem problema algum. Né? Um outro instituto, de natureza muito mais drástica, pode ser utilizado pela administração pública também, tá? Que é o Instituto da Cassação, que envolve, de maneira bem simplificada aqui, a perca dessa aposentadoria voltada para o servidor. Né? A cassação traz consigo um fator punitivo. Foi uma forma que a administração pública encontrou de punir aquelas pessoas que se aposentaram indevidamente, ou trocando assim em miúdos, né? Aquelas pessoas que fraudaram a Previdência Social quando no ato da concessão de suas aposentadorias. Né? Sejam por fraudes, por exemplo, falsificação de documentos, por adiantamento de idade, por apresentação de extratos comprobatórios de contribuições que não foram feitas e várias situações que podem vir a ocorrer. Tá? Nessa situação, quando a cassação é invocada, já não se garante ao indivíduo a condição de retornar ao seu cargo público de origem, ele não tem esse direito, né? Podendo passar até mesmo por uma quarentena, sem poder prestar novos concursos públicos para poder voltar aos quadros da administração, né? E vai ser obrigado também a restituir aos cofres da Previdência Social tudo o que recebeu indevidamente durante esse período. Tá? Então é interessante a gente ficar ligado nesse tipo de situação para evitar que problemas venham a acontecer. Né? É óbvio que nessas situações, pessoal, o indivíduo vai ser submetido a um processo administrativo onde há de se comprovar de fato se houve ou não a fraude, para que aí sim venha-se de decretar a perca, a cassação dessa aposentadoria ou não. Beleza? Vamos dar um timezinho aqui e a gente volta já já com o próximo vídeo para dar continuidade ao nosso conteúdo. Beleza?